Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Olha, querido, 2022, estamos aqui retornando para a gente voltar nessas dinâmicas de estudos, né? Reflexões, bater um papo aqui com você. Nós estamos trazendo aqui uma série agora, né, de um título chamado, é um título importante, Marcas do Ser. E nós vamos trabalhar em cima de 16 tópicos. E o de hoje nós vamos já trazer como título Eu e Meus Dilemas. Você sabia que o mundo... você sabia não? Você sabe que o mundo está constantemente no estado de tensão. A sociedade, ela está no estado de tensão o tempo todo, numa polaridade o tempo inteiro. E aqui nós vamos tratar desses dilemas da vida, esses dilemas que nos causam assim, um impacto na nossa vida, né? E eu quero te convidar para você refletir comigo. Você já se deparou com um ditado popular que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Olha, que situação, hein? Que situação. A outra diz assim: você está num beco sem saída. Você já pensou, você entrar numa rua, sem ter aquela placa de indicação, e você entra naquela rua e você tem um inimigo atrás, e aí você está num beco sem saída. Por onde você vai sair? Sabe qual é outro ditado que eu meditei nele, a gente se depara muito, eu já me peguei muito com esse ditado, que diz o seguinte: você está entre a cruz e o punhal, entre a cruz e a espada. E aí, como é que a gente vai se sair? Você vai para um canto, você está perdidaço, você vai para o outro, você não tem outra saída. E o outro ditado diz o seguinte: você está numa sinuca de bico. Quem conhece o jogo de sinuca? Eu joguei muita sinuca, eu ainda gosto da sinuca, mas aquela sinuca grande, profissional. Então ela gera dificuldades que você precisa de tabelas, você precisa de efeitos para poder sair de determinada jogada. Então às vezes a gente se encontra nessa situação, sinuca de bico. Então, querido, eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, para a gente refletir sobre isso. São os dilemas da nossa vida. E muitas vezes, a gente acaba entrando nesse campo. A Bíblia mostra aqui em Gálatas, capítulo 5, um dilema forte, um dilema interno. Capítulo 5, eu vou ler com você, diz o seguinte, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita ou guerreia contra o Espírito. O Espírito guerreia contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha só quando você se depara com alguém praticante da obra da carne. Obra da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, são confusões, ciúmes, iras, discórdias, disenções, grupinho, que é facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porque o reino de Deus é o oposto. O reino de Deus é o oposto das obras da carne. E nessas tensões, nessa milícia, que são dilemas que está entre nós, dentro de nós, os epicureus, eles procuravam dentro de uma filosofia entender o seguinte: poxa, mas como é que pode Deus onisciente, onipresente, né, onisciente, sabendo de tudo, como que Deus não bloqueia esses efeitos dessas obras da carne? E a gente não passa a ser somente de Deus. Por que tem esses dilemas internos? Ora, é porque a carne, ela veio do barro, ela veio do pó. O Espírito não veio do pó, ele veio de Deus. Porém, eles habitam dentro de nós. Mas Deus colocou algo como fruto do Espírito. Deus colocou, e Paulo disse aqui no versículo 22, capítulo Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando Deus coloca o Espírito, e Ele coloca o fruto do Espírito nessa condição de domínio próprio, então Ele deixa, na realidade, por nossa conta, o domínio da carne. Paulo disse o seguinte: eu esmurro a minha carne para que eu não seja envergonhado naquilo que eu prego, ou desqualificado. E nós tratamos aqui sobre dilemas, porque o dilema é algo tremendo, porque existem os dilemas que são externos e os dilemas internos. Os dilemas externos, as pessoas estão vendo. E você sabia que tem gente que fica torcendo para que você caia? Você sabia que tem gente que fica de fora olhando para saber como que você vai sair dessa sinuca de bico, desse beco sem saída, dessa situação que se você correr o bicho pega e se você ficar o bicho come? Tem gente que fica torcendo para você ser engolido. Mas tem um outro grupo que fica também na retaguarda, mas fica torcendo para que você saia dessa. Você saia de uma forma especial. Então tem gente que fica vibrando pelo seu sucesso. O que nós vamos fazer? Ora, o salmista, né, ele diz o seguinte, o Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, eu procuro um socorro. E ele disse: o meu socorro não está na minha frente. Na minha frente tem muito dilema, nas minhas laterais, muitos montes, morros, situações difíceis, muros intransponíveis, eu não tenho como sair. Na minha retaguarda, eu não tenho apoio, eu não tenho como me apoiar em saídas. Eu não existo tabelas como a sinuca, não tem como sair. Mas quando a pessoa tem a confiança em Deus num plano espiritual, o salmista diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha que currículo de Deus. Você já imaginou? Ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor. Que ele só fez algo assim muito simples. Ele só soube fazer algo assim muito pequeno. Ele só fez o céu e a terra. Então, toda essa dinâmica de grandeza, ele traz para dentro de si para dizer o seguinte: eu não tenho saída, os meus dilemas estão me consumindo, mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma vitória. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, querido, eu quero dizer para você algo maravilhoso. 1 Coríntios 13, eu gostaria até de você abrir comigo aí, 1 Coríntios, né? Surgiu até a música lá, sobre Coríntios, né?
essa questão aqui, ele diz assim, ó, é 1 Coríntios 12, versículo 31, e aí a gente adentra no capítulo 13. Ele diz assim, ó, entretanto, 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu posso mostrar ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com indecência ou inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha, está aqui uma bela saída para que eu e você, na hora desses dilemas, possamos tomar posse do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que traz a esperança que vem de cima. Você sabia que muita gente, muitas pessoas, encontra uma saída nos conflitos e dilemas da vida através do suicídio? Eu sou terminantemente contra o suicídio. Por quê? Porque mesmo com a baixa emocional, não há uma saída pelo suicídio. A sua saída e a nossa saída e a saída de quem está precisando não é tirar a própria vida, é se segurar na confiança e dizer o seguinte: a minha vida é mais importante, porque ela veio do Criador e é o Criador que pode tirar. E os meus dilemas têm uma saída. O Criador vai me dar a vitória. E eu quero te dizer uma coisa nessa pequena reflexão. Encontre uma saída, uma válvula de escape. Aquilo que você possa dizer, como que eu me saí dessa? Como foi esse beco sem saída? Jesus te pega pela mão, coloca num lugar seguro, num lugar firme, e você vai cantar o hino da vitória. Quero terminar para dizer o seguinte: muito obrigado aí pela companhia, muito obrigado pelo esse tempo tão maravilhoso que a gente está junto. A gente não pode deixar de pedir, querido, aqui um like, deixar de pedir aqui novas inscrições, que você convide outras pessoas, embora nossos vídeos são semanais, não são diários, mas que você marque um compromisso na segunda-feira, chame aí seus parentes, seus amigos, para que a gente possa ter aqui uma relevância. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.